Se você acha que eu tô exagerando em falar que o Arthur Lira resolveu comprar a briga com o Lula e o próprio STF, e que nos próximos dias cenas emocionantes do capítulo Política Brasileira, da novela mexicana Política Brasileira vai acontecer, aguarda pra ver. Você não imaginava há poucos dias ver uma matéria como essa aqui. Escute-me. Blog do Noblar. Se Lula não fizer o que ele quer, Arthur Lira ameaça pegar em armas. Pois é, meu amigo, é o blog do Noblar do Metrópolis falando isso, tá? E é a opinião contida aqui do Noblar. Presta atenção nesse pedaço aqui, ó. E é lógico, a crítica do Noblar, que é petista, que é esquerdista, é contra o Lira, né? Eu acredito que o Noblar seja petista, não posso te garantir. Mas eu acho que de esquerda eu sei que ele é. Espelho dele. Haverá presidente da Câmara mais absolutista e voltado para o próprio umbigo do que ele, Arthur Lira? Talvez Eduardo Cunha, caçado e preso por corrupção à época da Lava Jato, e do qual Lira foi o melhor aluno. Vamos lá. O Cunha, infelizmente, a gente sabe da história, foi preso, caçado por corrupção, assim como milhares de políticos passam pelo mesmo roteiro. Mas uma coisa é certa, o Cunha deixou um legado que todo mundo espera que o Lira também deixe, chamado impeachment. Pois é, o Cunha pode ter sido caçado, corrupto e outras coisas, mas ele deixou o impeachment prontinho. E se o Lira aprendeu a lição certinha, o Lira sabe que ele também consegue, porque a Câmara dos Deputados votaria o impeachment do Lula assim, se o Lira pautar. Só depende do Lira pautar e do Lira pedir. Você também não veria matérias como essa aqui, ó, Folha de São Paulo, para vocês verem que eu não estou mentindo, é a mídia mainstream. Lira dá início a plano para reagir ao STF e manda recado ao Planalto. Já começou a guerra, gente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu início nesta terça-feira ao plano para reagir ao STF diante do aumento do clima de insatisfação com a corte entre os parlamentares. Um grupo de trabalho será instalado para tratar da limitação de poderes da corte perante o legislativo. Em paralelo, esse clima foi um dos principais assuntos de um jantar entre o presidente Lula e 4 ministros da Suprema Corte nesta segunda-feira em Brasília. Segundo relatos acolhidos pela própria Folha, o tom da conversa foi de preocupação com o avanço das reclamações e principalmente com constatação de falta de ação por parte de políticos mais alinhado na blindagem dos tribunais. Você tem noção do que está acontecendo? Efeito Elon Musk. Vamos lá. Essa reunião que contou com o Lula, na casa do Gilmar Mendes, onde estava o ministro Flávio Dino, recém-empossado pelo Lula, o Zanin, advogado, ex-advogado do Lula, recém-empossado pelo Lula, e o Alexandre de Moraes, o Martin da democracia lulopetista, na visão lulopetista, né? O que aconteceu? Uma reunião na casa deles. Preocupação. Será que a gente cai? Será que vai dar ruim pra gente? Porque a grande questão é, vamos entender, o holofote foi jogado pro Brasil. Em momento algum, o Lira teve tanta exposição e pôde se jogar como um opositor como agora ele pode. Imagina se o Lira resolve mandar o louco. Eu vou partir para cima, vou com tudo para cima do Lula agora. E vem o Alexandre de Moraes ou algum ministro supremo e manda prender o Lira e manda fazer alguma ação contra o Lira agora. Pro mundo, a cara vai ser o quê? Olha, cara de autoritarismo, cara de Venezuela. Então o Lira está num momento em que ele vê o Congresso inteiro, sabe, acuado. O Congresso com raiva do Supremo Tribunal Federal por ter feito e desfeito, mandado e desmandado do Congresso durante todo esse tempo.
Então o jogo ficou pesado. O jogo ficou pesado pro STF. E aí, lembra de um detalhezinho. Tem o Lula, né? Que todo mundo quer ele fora do jogo. Tem os ministros do STF, que são 11. E alguns estão nem aí para essa briga que está acontecendo. Alguns só querem ser ministros. Carmen Lúcia tá lá, não quero nem saber do que vocês estão fazendo. O Toffoli, ele faz uns favores ali pra galera da Odebrecht, pra galera que foi condenada contra a Lava Jato, mas tá tudo bem. Ele não entra em pauta política, na briga igual o Gilmar Mendes, igual o Alexandre de Moraes, igual os outros que acabaram de ser colocados agora. Eles não entram muito nessa pauta. Se você perguntar do Fux, o Fux tá lá na dele. Então eles não vão entrar nessa briga. Então são 4 ministros do Supremo que resolveram impor suas ordens ao Congresso. O Congresso. 513 deputados. É muito político. 81 senadores. Fácil, desses 513, 400 deputados não estão nem um pingo. Vou te falar até mais. 500 deputados estão nem um pingo satisfeitos com o STF. Vamos pular de quem? Do Lira. No Senado, a metade, no mínimo 41, 45 senadores não estão nem... Para vocês terem noção, até o Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado, comprou a briga contra o STF. Ou seja, os senadores estão falando, peraí, o que nós nos tornamos? Nada, a gente não tem poder nenhum contra o Supremo, tá errado. Então, o momento é perfeito e o Arthur Lira soube aproveitar isso. E constando para vocês, é a Folha de São Paulo que está dizendo isso. E eu só estou fazendo a minha análise aqui, tá bom? Mas vamos lá, bora partir para a próxima pauta. Vamos falar do Glauber Braga. Pois é, vocês viram uma cena lastimável onde o deputado saiu dando chutes e empurrões num pagador de impostos. Mas ele é do MBL. Não me importa. Ele paga imposto e o Glauber Braga é o funcionário. Ele agrediu o Glauber Braga? Não. Ele estava lá cobrando. E aí, meu amigo, se você é deputado, lembro do eminente filósofo que vai ficar pela posteridade, contém ironia, lógico, Alexandre de Moraes, que disse: se você assume um cargo público, não tenha medo da cobrança. Vão te cobrar, você vai ser cobrado. Então, não dá para você ficar se esquivando falando que não pode ser cobrado. Vai ser cobrado, sim. Ele falou isso em relação ao Moro, se eu não me engano. Tá? Mas é o que acontece em relação ao Glauber Braga e é o que acontece em relação ao próprio Alexandre de Moraes. O Glauber Braga, depois de agredir um membro do MBL, tá? Um pagador de impostos, falou em aniquilar eu. Sou liberal. Então, é para aniquilar os liberais. E aí mostra o tamanho do buraco. Matéria do Metrópolis. Após agredir membro do MBL, Glauber Braga fala em aniquilamento de liberais e fascistas. Abre aspas. É fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir as universidades públicas brasileiras. Os liberais e fascistas de plantão. Pois é, ele falou em aniquilar os liberais. A continuidade da mobilização é que faz a diferença para que o fascismo seja definitivamente enterrado. E aí, meus camaradas, minhas companheiras, defender o pensamento crítico, defender a educação pública brasileira é uma necessidade histórica, porque é uma necessidade do povo por aquilo que é representado na luta, no trabalho diário de cada um e de cada uma de vocês. E também porque é fundamental que essa luta seja traduzida no aniquilamento daqueles que querem destruir os institutos federais e as universidades públicas brasileiras, os liberais e fascistas de plantão. Eu fico impressionado como que esse tipo de evento ainda junta gente, né? Quanta gente sem capacidade intelectual de entender o quanto esse sistema que eles defendem é tosco e errado. E eu acho tão engraçado quando eles falam meus companheiros, meus camaradas. É tão, sabe, retrógrado, demodê, fora de padrão.
Mas tá bom, né? Cada doido com a sua loucura, né? Mas enfim, imagina um cara da direita, né? Falando, vamos aniquilar todos que pensam no social. Vamos aniquilar todos que pensam na estatização. Vamos aniquilar quem fala sobre estatização da economia brasileira. Entendeu o que ia acontecer? 48 horas agora para se explicar. Ação, manda fazer uma busca e apreensão. Polícia Federal vai lá e busca lá os documentos. O que esse deputado tá falando? Vamos mandar prender. Ele faz parte do golpe. Ele é golpista. Vamos pegar ele. Entenderam? A regra do jogo é essa. Vem comigo. Mais uma matéria aqui para vocês. Também do Metrópolis. Essa do Guilherme Amado. Pastor condenado no 8 de janeiro, foi condenado a 16 anos e 6 meses de prisão, diz ao STF que não sabe que estava cometendo crimes, não viu o crime ali. A defesa do pastor Jorge Luiz dos Santos, condenado a 16 anos e 6 meses pela participação no 8 de janeiro, afirmou ao STF que Santos não sabia que estava cometendo crimes na ocasião. O recurso foi enviado ao Supremo no último dia 6 e será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. Santos está preso em Brasília desde o 8 de janeiro. Em fevereiro deste ano, o STF o condenou por diversos crimes, a exemplo, abolição violenta do Estado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado. Esse eu acho que é o único crime que cabe aqui, tá? Deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. O pastor, de 59 anos, ainda terá de pagar com os outros condenados 30 milhões de indenização. Nunca vai conseguir. Abre aspas. Jorge é pastor, vendedor de caldo de cana, possui pouco estudo, não tem conhecimento político e não possuindo nenhum conhecimento jurídico, afirmou a defesa do pastor, acrescentando. Ele não possuía o entendimento total de que estava cometendo ilícitos penais. Os advogados afirmaram ainda que durante o 8 de janeiro, o homem não depredou nenhum objeto, não carregou itens proibidos e não agiu violentamente. Em janeiro, a Procuradoria-Geral da República afirmou que Moraes havia considerado erroneamente outra pessoa com o mesmo nome do pastor, 10 anos mais velha do que ele, né, para negar a liberdade dele. Ao rejeitar um pedido de liberdade de Santos, como informou a coluna, o ministro rejeitou 2 solicitações da PGR para Santos responder ao processo em liberdade. Então a PGR pediu 2 vezes para o pastor Santos responder o processo em liberdade, o Alexandre de Moraes rejeitou, recusou, e assim, o sentimento que eu tenho, a sensação de que eu tenho, é que a maioria das pessoas que estavam ali no 8 de janeiro, o sentimento deles é livre o direito de se manifestar no Brasil, e nós estamos indo para uma manifestação. A maioria das pessoas ali não tinham sequer ideia do que poderia acontecer naquele 8 de janeiro. A sensação absoluta que eu tenho é essa. A maioria das pessoas não imaginavam que aquilo que estava acontecendo ali poderia chegar até aquele ponto de se tornar uma invasão, ser um crime de invasão, tá? Um crime de depredação do patrimônio tombado. E a grande questão é quem efetivamente depredou. Eles criaram um crime multitudinário, uma tese que não cola. Sabe? Eles criaram teses e teorias para poder condenar esse pessoal. Eles tinham que provar. Cabe ao ônus da prova ao Ministério Público falar que não, se um quebrou, todo mundo quebrou. Isso é insano demais. A maioria das pessoas que estavam lá não tinham nem noção do que estavam fazendo lá. E eu acredito na tese do pastor. Eu acho que o advogado foi feliz em demonstrar, mas, infelizmente, não resolve. Né? Infelizmente, já tem um preconceito de como será a condenação. Pessoal, olha só isso. Durante uma entrevista ao UOL, o Gilmar Mendes resolveu responder o Elon Musk, tá? Olha só isso aqui. Gilmar Mendes responde Elon Musk e diz que poderes ditatoriais do STF são uma mera lenda urbana. Será mesmo? Escuta o que o Gilmar Mendes falou e a gente vai comentar isso aqui com você. Ministro, como é que o senhor vê nisso com relação à questão de desejosos do golpe, ou mesmo pessoas que acabaram se colocando de forma contrária à ação do Supremo Tribunal Federal,
nessa defesa da democracia, em meio aos ataques, né, às instituições. Como é que o senhor avalia o comportamento do empresário Elon Musk, que fez um ataque direto ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, colocou que o ministro Alexandre de Moraes, e por extensão o próprio Supremo Tribunal Federal, tinha poderes ditatoriais sobre o restante do país? Essa é uma lenda urbana, não é? Essa ideia que vem sendo repetida aqui e agora a iuris, a ideia de que o ministro Alexandre de Moraes ou o Supremo Tribunal Federal acumula poderes ditatoriais. Isso não faz o menor sentido. E mesmo aqueles que se queixam da especificidade do inquérito das fake news têm que reconhecer que não fora esse inquérito e provavelmente nós teríamos tido o sistema descarrilhado. Então, esse eu acho que é um dado importante que é preciso considerar. Eu não acho relevante. Eu só queria que vocês observassem esse trechinho da fala. Aqueles que são críticos ao inquérito das fake news, sim, eu acho que há uma série de irregularidades jurídicas, e aqui eu estou falando como advogado, a extensão absurda do inquérito por tanto tempo, a instauração de ofício, eu sou muito crítico a isso, mas ele fala que se não fosse o inquérito das fake news, o sistema teria descarrilhado. Peraí, o sistema teria descarrilhado. Deu para entender? Tá? Então, assim, o sistema ainda está nos trilhos, né? O sistema continua exatamente nos trilhos, ou seja, a República voltou à normalidade, a gente está vendo a Odebrecht volta, a gente está vendo aí tudo acontecendo com a mais lídima normalidade que a República sempre teve. O grande problema é que o povo está feliz com a normalidade da República. Esse é o primeiro questionamento. O segundo, todo poder emana de quem? Que o exerce por meio de representantes eleitos. De quem que é? Pois é. Então, eu acho que o sistema devia ouvir mais o próprio povo. O Mourão, ele fez críticas sobre o judiciário. O judiciário nunca foi tão criticado e agora o judiciário está começando a se ver numa situação de impotência, porque antes ou você criticava, o que aconteceria com você? Você lembra o caso do aeroporto lá, que foi o menor dos problemas que o judiciário já teve? Lembra do caso do aeroporto, né, que foi uma discussãozinha ali, todo mundo já percebeu isso? E o que aconteceu com aquele rapaz? Pois é, agora o judiciário está tendo críticas o tempo todo e de gente mais alta, né? O Hamilton Mourão sobre o afastamento de juízes da Lava Jato, por exemplo. O judiciário brasileiro perdeu sua bússola moral. Ele chamou o judiciário brasileiro, e isso inclui ministros, juízes, de imorais, sem rumo na moral. O senador Hamilton Mourão criticou a postura do judiciário em afastar os magistrados que operaram na Operação Lava Jato. O parlamentar deu a declaração nesta terça-feira no seu perfil do Twitter. Mourão classificou como monocrática a decisão do corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que afastou a ex-juíza Gabriela Hard, titular da 13ª Vara de Curitiba. Para o senador, o judiciário brasileiro perdeu a bússola moral. Não, é moral. É moral. O juiz que condenou o Lula, os 4 juízes que condenaram Lula, agora são afastados pelo juiz indicado pelo Lula. É moral. Não é. Então, assim, é insano a gente continuar observando o caminho que está tomando. A OAB também criticando. Você deve lembrar o momento em que, durante uma palestra do presidente da OAB, alguém gritou, fora Xandão, o presidente da OAB falou, nós vamos chegar lá. Ou seja, o jogo começou a, ter mais pressão em cima do Supremo que outrora não tinha. Todos com medo de fazer críticas. Matéria do Paulo Capelli. O OAB aprova texto da PEC anti-Moraes que será enviado ao Congresso e ganhou nome. O nome da PEC da OAB sobre a sustentação moral dos advogados chama PEC anti-Moraes. Vocês estão vendo como que o jogo está ficando mais pesado aí nesse sentido contra o Supremo Tribunal Federal? É essa a regra do jogo, tá bom?
Abraço, pessoal. Fica com Deus. Obrigado por estar conosco aqui. Daqui a pouquinho a gente tem mais conteúdo para vocês, tá bom? Abraço.